todos, estamos de volta aqui com o programa da Odontologia Inteligente, com um assunto que vai deixar todo mundo muito interessado no que a gente tem para falar hoje aqui. Verdade. Vamos inclusive ajudar vocês a aprenderem a analisar o seu próprio sorriso. Tá? A questão estética ela é uma questão subjetiva, mas existem algumas regras que fazem com que, inclusive, a gente consiga nortear os nossos tratamentos de forma a poder até explicar melhor para o paciente o que vai ser feito e de forma a pessoa entender o que ela gosta e o que ela não gosta no seu próprio sorriso. Então, como prometido, a gente vai dar sequência no tratamento da Dai, né? E a consulta que a gente vai mostrar para vocês hoje é uma consulta que ocorre bem cedo no tratamento estético, que é, na verdade, uma consulta de identificação das necessidades, identificação das queixas da paciente e da percepção de alguns detalhes que às vezes a pessoa fala, não gosto de alguma coisa, mas não sei muito bem o que é. Então a gente vai tentar ajudar vocês a poder analisar o próprio sorriso. Vamos tentar aí com 5 ou 7 dicas rápidas para permitir que vocês possam fazer um autoexame da estética do sorriso. No caso da Dai, eu quero que ela conte para todo mundo, então assim, o que incomodava no sorriso quando chegou aqui, Dai? Então, eu cheguei aqui, meu sorriso não é feio, mas eu sabia que poderia melhorar. Então eu não gostava do meu sorriso por causa dos meus dentes que eram desalinhados e também da minha gengiva que aparecia um pouco. E quando eu sorria, eu me contia, porque eu sabia que aparecia a minha gengiva e o meu lábio superior ele diminuía. Então eu não me sentia com liberdade de sorrir nas fotos, em câmeras, em qualquer lugar que aparecesse. E sempre quando eu olhava uma foto, tava ali aquela gengiva que eu não gostava, mais que o desalinhamento dos dentes, na verdade. E eu vim aqui pra fazer a resina, no caso, mas aí descobri, né, através deles, que teriam várias coisinhas pra gente ajustar. São pequenos detalhes, mas que o resultado final vai dar muita diferença. E aí eu acho que entra a naturalidade de um bom resultado de estética, que não vai ser nada exagerado. Só vocês comparando antes e depois que vai perceber a diferença grande que dá, mas que são pequenos detalhes de cada dia que vocês vão trabalhando, que isso vai montando um bom resultado. Então, o que a Dai está trazendo assim para vocês, já entrando no assunto de hoje, então, quando a gente vai analisar um sorriso, a gente tem que, muito antes de olhar para os dentes, a gente tem que olhar essa pessoa como um todo, assim, o rosto dela é como se fosse o terreno onde vai ser feita uma casa. Existe até um livro muito conhecido na parte de odontologia estética que chama Arquitetura do Sorriso. E foram eles que primeiro trouxeram esse conceito assim, de planejar o tratamento odontológico, planejar um tratamento estético, comparando com as etapas da construção de uma casa. Então, acompanhando aqui na tela o que eu montei da apresentação que a gente fez para a Dai na segunda consulta dela aqui na clínica, Primeira coisa, fotos muito bem feitas, isso é muito importante. É um investimento que os dentistas que mais trabalham com odontologia estética fazem, é de ter uma boa máquina fotográfica para conseguir capturar bem os detalhes, tanto do rosto quanto detalhes do sorriso, da gengiva, e poder mostrar isso, comunicar isso bem para o paciente. Nessa primeira foto, então, assim, a gente tem ali a análise que a gente fala do terreno, né? A gente consegue ver bem o rosto da Dai, depois nós vamos analisar ele um pouquinho mais em detalhes. Mas no conceito esse da arquitetura do sorriso, a gente pode ver que conforme a gente vai indo para uma visão mais em close, mais interna, a gente compara essa região da boca, os lábios, como os lábios se movimentam no sorriso. Seria então assim a parte da arquitetura, como vão ser os cômodos dessa casa que a gente vai fazer naquele terreno. E por fim, aí sim que a gente vai chegar na parte do detalhe dos dentes mesmo e pensar como se fosse a decoração da casa. A gente brinca aqui assim que os dentes, o sorriso, a parte dos dentes, é como se fosse aquela obra de arte na parede daquela casa que é linda. Então, tudo isso tem que estar em harmonia, tá? E vamos agora apresentar para vocês então aquelas regrinhas prometidas para a gente ver que harmonia é essa. A gente está aqui preparado então para mostrar para vocês a apresentação que eu fiz para a Dai na outra consulta. Então estamos filmando a tela aqui do computador e nessa análise do rosto da pessoa, uma das primeiras coisas que a gente faz é distribuir essas linhas horizontais, tá? Dentro dessas linhas horizontais nós vamos ver assim a harmonia da distribuição dos terços da face, né? A nossa face ela pode ser dividida em 3 terços, um que vai da raiz dos cabelos ali até a sobrancelha, da sobrancelha até a base do nariz e da base do nariz até o queixo. E a gente pode ver, o computador já nos mostrou ali que a Dai nesse aspecto é totalmente proporcional, assim, os 3 terços são exatamente iguais. Mas existem casos de pessoas que têm o terço inferior, por exemplo, muito curto ou muito alongado.
alongado. E a gente pode inclusive mexer nisso para conseguir uma distribuição melhor dos terços da face. Outra linha que a gente marcou aqui nessa análise é essa linha interpupilar que chama. Essa linha traz muita informação pra gente. Uma delas é o quão alinhado o sorriso está. No caso da Dai, a gente pode ver, depois em detalhe a gente vai ver um pouquinho melhor, que o sorriso dela tem uma leve inclinaçãozinha, sendo que o lado direito do sorriso dela é um pouquinho mais baixo do que o lado esquerdo. Mas a linha interpupilar, ela também nos mostra, se a gente medir a distância entre uma pupila e outra, muita gente não sabe disso, mas ali tem uma informação muito importante para determinar a largura ideal do incisivo lateral da pessoa. Nós não vamos entrar nos detalhes aqui, que a ideia não é confundir ninguém, mas a partir dali a gente consegue ver se as proporções dentárias estão de acordo com o rosto dela. A Dai entende bem de visagismo, né, Dai? Sim. Então, é mais ou menos a ideia do visagismo sendo aplicada na odontologia. Tem pessoas que o rosto é mais largo e precisam, por isso, um dente um pouquinho mais largo. Pessoas que têm o rosto mais alongado precisam de dentes um pouco mais alongados. Determinando a largura de um dos dentes da frente, a gente consegue, através de regras matemáticas, determinar a largura e comprimento de todos os 6 dentes anteriores. Tá? Isso guia muito o nosso planejamento. Tá? Passando adiante aqui nossa análise, a gente coloca também algumas linhas verticais nessa análise de sorriso. A principal delas aqui é a linha média do rosto da pessoa, então uma linha que passa bem sobre o centro do nariz ali e divide o rosto em 2 metades. E aqui tu tinha uma queixa, né, Dai, que tu trouxe pra nós. A minha queixa é nos dentes aqui da frente, né, que um é um pouco mais largo que o outro, né, tem resina também porque eu quebrei esse dente quando eu era criança, então também não fica harmonioso os 2 dentes, que são os dentes que mais aparecem, né. Isso. Então nessa linha que tu fez, dá pra ver direito a diferença disso, que é o que também me incomoda e eu quero resolver esse problema, né? Vamos resolver. Indo adiante aqui, então, se a gente pega uma visão mais aproximada do sorriso da Dai, eu mantive a linha média do rosto dela aqui para vocês poderem entender um pouquinho melhor o que ela estava explicando, e é bem fácil de ver o quanto essa resina que foi feita no dente que ela quebrou invade um pouquinho o espaço do outro dente. Então, esse incisivo central está um pouquinho mais largo do que esse incisivo central do lado direito. Outra análise que a gente fez aqui nessa foto é a da questão do corredor bucal. O que é o corredor bucal? É essa distância que existe aqui entre a bochecha e os dentes nessa parte mais lateral, aqui na região dos pré-molares. E a gente consegue ver que deste lado aqui a distância é um pouquinho maior do que do lado esquerdo. E também que na verdade a arcada da Dai é um pouquinho mais estreita do que a própria boca dela permitiria, assim. Então a gente poderia aumentar um pouquinho o volume desses dentes, fazer eles um pouquinho mais aparentes aqui, para não ficar uma sombra preta tão grande ali entre a boca e a arcada dentária. Vamos adiante? Para mim, a curva de sorriso é um dos parâmetros mais importantes que a gente tem para fazer a análise da estética do sorriso. Inclusive, muitos pacientes se incomodam com a curva de sorriso alterada, só que não sabem comunicar muito bem isso e não sabem explicar por que não gostam do sorriso invertido. O que é a curva de sorriso então? Se a gente traçar uma linha acompanhando o lábio inferior aqui na posição do sorriso, a gente deveria conseguir traçar uma linha igual acompanhando as bordas dos dentes superiores, fazendo esse sorriso ascendente. Aonde fica alinhado os dentes? O alinhamento é tão importante, mas também esse sorriso ascendente ele dá a jovialidade do sorriso. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai desgastando os dentes e o sorriso começa a ficar invertido. Ele fica um sorriso mais tristonho, assim, um sorriso menos iluminado, eu diria, e muito comum em pessoas que usam dentaduras, que os dentes desgastam, pessoas que têm muito bruxismo, aí ficando esse sorriso invertido. Então eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder comparar. A linha de sorriso da Dai está muito boa. Tem um detalhe aqui no lado direito que é em função daquela perda do dente, aqui na arcada inferior teve uma perda de um dentinho e os dentes superiores acabaram descendo um pouquinho. A gente vai conseguir ver isso um pouco melhor mais adiante. Vamos só ver o detalhe aqui da análise de uma linha de sorriso que está totalmente alterada, né? Então nesse paciente aqui a gente pode ver, eu fiz em verde aqui para ficar nítido, mas tu vê a linha de sorriso ela não acompanha de forma harmônica a linha do lábio inferior. Então tem dentes que desceram também
tem dentes desgastados na região anterior e principalmente essa característica invertida da linha do sorriso. Se eu vou adiante aqui, a gente vê o paciente já com a reabilitação, tu consegue ver aquela linha de sorriso que era toda torta e agora ela tem um acompanhamento ascendente, acompanhando o lábio inferior. E olhando o antes e depois desse tratamento, tu vê como realmente a pessoa parece que ganhou alguns anos a menos, né? Ficou mais jovem, exatamente. E mais feliz, com certeza. Dá pra ver um pouquinho mais de naturalidade ao sorrir, né? Muitas pessoas, inclusive, nas fotos iniciais a gente pede para sorrir e elas desaprenderam, assim. Elas não sabem sorrir naturalmente. Contém a emoção, né? Contém, a pessoa vai aos poucos se adaptando com aquilo, que nem tu disse assim, aos poucos eu me acostumei a olhar as fotos e não gostar da gengiva que eu mostrava, e eu fui inventando um jeito de sorrir para não mostrar a gengiva. Exatamente. Eu sei muito bem o que tu está falando porque eu tinha a mesma queixa também antes de fazer as minhas lentes, antes de fazer o meu tratamento estético, eu mostrava muito a gengiva. E era a primeira coisa que eu ia olhar nas fotos também, era o quanto eu tinha mostrado. E a gente vai aprendendo a sorrir para foto. E o legal é quando a pessoa termina o tratamento estético assim, e tu vê que ela está sorrindo totalmente diferente, ela está já se divertindo fazendo as fotos finais ali. Nessa imagem aqui, então, a gente voltou agora para o caso da Dai. Eu tracei aqui manualmente, né, mas dá pra visualizar o quanto o lado direito aqui é um pouquinho mais baixo do que o lado esquerdo, o que torna a linha do sorriso ali um pouquinho sem harmonia, né, ficando um pouquinho muito perto do lábio, perde essa curva ascendente acompanhando o lábio ali. No próximo item que a gente vai ver, que é da estética rosa, que é o quanto mostra de gengiva, a Dai já conseguiu melhorar um pouco essa queixa com o preenchimento, né, Dai? Então isso te incomodava mais quando o lábio era mais fininho, né? Quando sorria mais ainda, né? Que daí o lábio superior ele ficava um pouco mais esmagadinho, né? Daí colocando ácido na boca já melhorou, mas ainda não foi o suficiente. O que a gente vê aqui é que o lado que tá um pouquinho mais baixo acaba mostrando um pouquinho mais, né? E daí chegam as pessoas às vezes pra gente assim, eu tenho um lado que eu gosto mais de tirar fotos do que o outro, né? E a gente comparando aqui os dois perfis da Dai, a gente vê exatamente que aqui no lado esquerdo o sorriso é mais harmônico, é um sorriso mais bonito, e no lado direito acaba mostrando um pouquinho demais a gengiva ali na região dos premolares. Como tu mesmo falou no início, são detalhes, mas né? que faz toda a diferença. Detalhes, mas para uma pessoa exigente, que quer um sorriso bem natural, que quer um sorriso de cinema, assim, a gente tem que observar justamente esses Só detalhes. nessa foto aí eu já me senti de cinema, né? Adorei esse sorriso sem aquela parte daquela gengiva. Se a gente não faz uma análise assim detalhada, a gente acaba passando esses detalhes, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui para mostrar justamente uma análise que a gente fez. Nessa fotinha aqui do canto, a gente consegue comparar e ver que aqui o sorriso da Dai não está tão inclinado. Isso foi uma análise que a gente fez com o Photoshop, né? Que é a gente chama do planejamento digital de sorriso. A gente mexe no sorriso da pessoa no Photoshop, é um Photoshop diferente um pouquinho, mas a gente consegue mudar comprimento de dente, esconder um pouquinho de gengiva, clarear os dentes, corrigir a curva. Aplica todos esses parâmetros na foto inicial e já dá pra gente ter uma ideia de que caminho o tratamento vai ter.